Manos, hoje o Resenha Fitness tá animal, Manos velho. e manas, né? Manos e manas e mandracas e mandracos. É nóis, Xereguidei. Para, amor. Espero Começa tá de sério. novo, amor. Não, pode deixar. Aqui a vida é leve, a parada é dura e a rapadura também é dura, mas é doce. Gente, hoje o vídeo vai ser sobre mitos da nutrição. Papai aqui começou a fazer nutrição, papai aqui já é técnico nutricionista em nutrição e eu vou trazer pra vocês alguns mitos, né? Vocês estão em boas mãos. Ah, vem que vem. A gente trouxe pra vocês nos 2 vídeos passados os erros principais que vocês cometem quando entra na sala de musculação e mitos que a gente sempre ouve na musculação. E choveu algumas perguntinhas ali no direct falando sobre a nutrição. O que eu posso comer e eu não posso? Então a gente separou uma lista pra vocês de 5 mitos que a nutrição tem que a gente acha que pode ser prejudicial pra nossa saúde. E a Gabriela vai explicar tudo pra vocês hoje. Então, vem com a gente. Vamos que vamos. Primeiro mito: alimentos com glúten e lactose prejudicam a sua saúde. Isso é um mito muito comum, mas deve-se atentar a ele. Por que eu tô falando isso? É muito comum a gente ver hoje em dia, né, século 21, 2021, pandemia, coronavírus e tudo mais, a gente falando sobre lactose, leite. Ah, eu tomei leite, comi queijo, deu flatulências ou deu dilatação Ou a lactose abdominal. engrossa a pele. E por aí vai, além também do glúten. Só que se a gente voltar na década de 90 e nos anos 2000, toda a criançada vivia comendo macarrão, entre outros alimentos como pão por aí, e até mesmo vivia tomando leite, aqueles de saquinho, até mesmo aqueles industrializados, e nunca apresentou nenhum problema de glúten e lactose. Ou seja, por que hoje, que a tecnologia dos alimentos estão mais avançadas, nós temos esses problemas mais evidentes? Pela falta de comunicação e pela falta de informação. Existe sim esse tipo de doença, tem pessoas que têm esse problema gastrointestinal. Para essas pessoas que esses alimentos irão fazer mal. Agora, você é uma pessoa que nunca comeu, nunca teve problema com macarrão, por exemplo, que é rico em glúten em algum deles. Com queijo, com leite, nunca teve problema com nada disso. E aí você simplesmente tira o leite da sua dieta, da sua vida, para de comer. Sabe o que vai acontecer? O seu corpo ele tem uma enzima digestiva que chama lactase. Essa enzima que é responsável por digerir a lactose no seu organismo. Você parando de colocar a lactose para dentro, o seu corpo entende, pô, aquela lactose não tá mais vindo mais. Vamos parar de produzir lactase? E aí ele para de produzir a lactase. E a pessoa vira intolerante à lactose? A pessoa se torna intolerante à lactose porque ela parou de consumir a lactose, que é algo normal do nosso organismo. A gente precisa entender que o nosso corpo é uma máquina biológica. Tudo que você pega no seu celular, computador e dá um comando, o computador ou o celular responde. O nosso corpo é a mesma coisa. Se você der qualquer estímulo para ele, ele vai responder a isso. Só que quando a gente era mais novo, não tinha tanta informação, eu já chupei leite da vaca da mama entendeu? Quando eu morava no sítio. Pô, me respeita. Mentira, gente. Sou raiz. Sou raiz. Mas o que eu tô querendo dizer pra vocês é o seguinte, se você parar de colocar pra dentro algo que o seu corpo está habituado, ele vai sentir falta. E quando você colocar, ele não vai saber lidar com aquilo e aí você vai desenvolver uma intolerância, seja a glúten ou a lactose. Ah, a lactose engrossa a pele? Não, não vai engrossar. O que engrossa é o bacon e a cerveja que você toma de final de semana. Cria vergonha na cara. Segundo mito: zerar o carboidrato vai fazer você emagrecer mais rápido. Será? Vai pro caixão em todos dois palitos. Vai, desmaia, Você vai dá rapidão. cara na academia. Nossa, rápido, igual uma luva. A galera tem muito medo do carboidrato como se ele fosse o principal vilão para essa relação de emagrecimento. E a gente tem que entender que o carboidrato ele é essencial para transportar todos os nutrientes, tanto em relação a macro ou micro, que micronutrientes é mais que as vitaminas e minerais, e os macros são proteínas, gorduras e o próprio carboidrato, para dentro da célula muscular. Essa célula muscular estando bem hidratada, você consegue fazer um treino mais intenso, um treino um pouco mais forte e com isso gasta mais calorias. Além de que você fornecendo uma quantidade significativa de carboidrato que não prejudique o acúmulo de gordura, ou seja, calculando as calorias que você gasta, você consegue se desenvolver a sua massa muscular
e ao mesmo tempo ir controlando o seu nível de gordura, que a gente chama de BF, né, o percentual de gordura. Então, você zerar o carboidrato, muitas das vezes, só vai retardar o seu objetivo. Então, essas dietas malucas, como low carb ou coisa do tipo, ela deve ser evitadas para algum tipo de pessoa. Tem os carbofóbicos. O que mais tem são carbofóbicos. Ah, mas o atleta, ele zerou o carbo porque ele ia competir. O cara é atleta, não se compara a quem está nesse nível. Ele tá com E ele outras não zerou coisas. o ano todo o carboidrato. Você entendeu? É um Ele tá período. zerando no máximo 1, 2 meses, isso chutando muito alto, porque o cara ficar com 2 meses zero carbo é outra coisa. E vou te falar mais, o carboidrato é um dos principais macronutrientes que ajudam a produzir relação de insulina, entre outros hormônios, até mesmo como a serotonina, que produzem a sensação de bem-estar e o processo digestivo fica sadio. Então, se você não quer ter um mau hálito do caramba e quer ter um controle hormonal tranquilo, não tenha medo do carboidrato, tá bom? Enfia o carbo na boca daquele seu amigo que tem Na boca, no cu, enfim, em qualquer canto, mas Horror. coma carboidrato. Terceiro mito. Comer de 3 em 3 horas acelera o metabolismo. Mito. A gente ouviu muito falar que antes você precisava de comer de 2 em 2. Depois partiu para 3 em 3 e ficou nessa. Por que esse mito foi criado na realidade? A gente entendeu que se comesse de 3 em 3 horas, o nosso processo digestivo iria se adaptar àquela quantidade de comida, ia ficar com mais fome e, consequentemente, você ia poder comer de novo. Só que o ficar com fome não está ligado diretamente à perda de gordura. Então, você comer mais vezes para o seu corpo acelerar o processo da digestão, porque ele sabe que daqui a pouco tempo vai vir mais comida, não vai fazer você emagrecer mais. O que pode acontecer é sim você ter um melhor aproveitamento do que você está comendo. Então, por isso que a gente, quando vai passar uma dieta para alguém ou um nutricionista vai te recomendar alguma coisa, ele passa para você comer em períodos mais curtos. Porque em vez de você comer, por exemplo, 1 quilo de comida uma única vez no dia, o seu corpo provavelmente não vai conseguir absorver todos os nutrientes que tem ali. Agora, você come 200 gramas em 5 refeições por dia, o seu corpo já consegue absorver mais fácil. Então, a realidade por trás de tudo isso é só fornecer mais fácil a quantidade de nutrientes que seu corpo consiga absorver sem que ele precise forçar e você não precise ficar tão dilatado ou A estufado. gente sabe que não é bom também dar um período longo entre uma refeição e outra, né? Essa refeição entre uma e outra e esse tempo, ele pode variar muito de pessoa para pessoa. O importante é você realizar no mínimo 4 refeições por dia, desde que você consiga realizar todas as ingestões de calorias e macronutrientes que você precisa. Ah, Otávio, mas quais são essas calorias e macronutrientes? Aí só um nutricionista que vai saber te falar. Particular, individual, adaptado para o seu corpo. Quarto mito. Alimentos fit são São melhores fat. que os tradicionais. O seu fit é fat. Nesfit, bolachinha Nesfit, eu Meu tô comendo Deus. um clube social e não sei o que, bebi, maior enganação do mundo. Eu vou citar como exemplo o clube social. Todo mundo fala, pega aquele clube social fit, come, passa uma geleinha no meio, não sei o que. O clube social nada mais é do que gordura hidrogenada e polissaturada Um monte de sal que vem colado em cima com também. sódio. Só isso. Então é como se você pegasse, sabe, uma colherada de manteiga, fizesse ela num formato bonitinho, colocasse açúcar e comesse. Estaria gostoso? Sal, né? Na verdade. Inverti a situação. É basicamente isso. E um pacotinho de clube social você vai estar ingerindo aproximadamente uma média de 150 a 250 calorias, porque hoje tem aqueles clubes sociais recheados. Isso dá para você uma porção de um prato de 150 gramas de arroz com 50 gramas de feijão e aproximadamente 80 gramas de filé de frango grelhado, por exemplo. Então aí você tem a opção de colocar esses alimentos que vão te fornecer uma nutrição equilibrada e real para o seu organismo, ou simplesmente uma praticidade de um alimento fit, que só vai fazer você gastar mais dinheiro, porque você tem esses outros alimentos que eu acabei de citar na sua casa, e não vai estar te ajudando em resultado nenhum. Sem contar Nesfit, que o nome dela vem como Nesfit, mas ela é lotada de farinha branca. A gente compra Nesfit achando que é integral, mas o primeiro ingrediente que vem lá é farinha branca. Isso, tipo assim, as pessoas acabam gastando só mais dinheiro com isso. Isso é um jogo econômico das empresas, tá? É um pitarro a mais no bolsinho deles. Por que eu tô falando isso? Se você pegar hoje, pega aí no Google, na sua casa, vai lá no armazém, eu sei que você tem aí guardado uma bolacha ou qualquer coisa do tipo, compare o Nesfit e a Traquinas. Se você for ver as relações das calorias de uma embalagem, de um alimento para outro, não vai mudar quase nada.
São mudanças Gordura. insignificantes de 1 a 2 gramas de gordura, como a Gabi falou, de carboidrato, porque ambos têm açúcar. Ah, mas um tem farinha branca, o outro tem farinha não sei o que lá de trigo. É a mesma coisa, a diferença é a filtragem que passou. Mas o que determina se você vai estar engordando ou não é diretamente ligado aos ingredientes, e sim às calorias. Os nutrientes remetem mais direto à sua saúde. Por exemplo, você vê um macarrão integral e um macarrão convencional. Tem gente que fala que o integral é um pouco melhor. Ele só vai ser melhor para quem tem um problema gastrointestinal um pouco assim mais delicado, porque até o integral alguns sem glúten, tá? E você vai ter um processo digestivo um pouco mais demorado, porque a camada em volta dele, dessas fibras, retardam o processo da digestão. Então você se sente mais saciado por mais tempo. Não que o arroz branco seja ruim, né? Porque o arroz branco também é muito Então, bom. é isso que eu tô querendo dizer. O arroz integral, por exemplo, não vai ser melhor. A diferença é que você vai demorar para sentir mais fome com ele. E comemos que um arrozinho branco, nossa, com feijãozinho. Então, resumo de tudo, vai no básico, vai no arroz e frango, do que o alimento fit lá que você não conhece. Quem inventa muita... Você que for no nutricionista e fala, come só isso não pode, isso faz mal, fica com o pé atrás. Então eu vou dar um exemplo pra você aqui em relação ao clube social. Em vez de você abrir sua gaveta ali no trabalho à tarde e pegar um pacotinho ou uma Nesfit ou qualquer outra coisa do tipo, uma coisa que você pode estar preparando pra comer é um pão integral, um pão normal mesmo, uma fatia, por exemplo, de creminho de ricota light, umas 15 graminhas, 10 graminhas. Um ovinho mexido. Um ovinho mexido. Você pode... isso você consegue enrolar até no papel alumínio e mulherada soltar na bolsa. Não precisa nem de Tupperware, por exemplo. Fica muito mais fácil. Eu citei o exemplo também do prato, de você colocar o arroz, feijão e um frango ali. Mas se você estiver na correria, você tem essas opções. Aveia. Aveia é riquíssima em fibra. Frutinha picada na aveia, que delícia. Fruta, eu sou 1000 vezes mais passar para alguém que tá comendo uma uva, um morango, uma banana com uma caldinha de Danone zero e até mesmo uma leve dose de whey, do que um clube social com um creminho isso e aquilo. Acaba se tornando muito mais nutritivo. Sem falar das relações fitoterápicas que as frutas têm que auxiliam no processo digestivo. Quinto mito, beber água enquanto come engorda. É verdade? É verdade? É verdade? Eu Não acho sei. que não é, porque eu bebo bastante água enquanto eu como e não engordo. Você bebe água, suco, você bebe um monte de coisa. Suco, Coca Zero. É que assim, o que acontece? Quando você está ingerindo qualquer alimento, o seu estômago vai entender que, tá vindo coisa pra gente destruir. Vamos digerir isso. Só que a partir do momento que você coloca qualquer líquido, por isso que eu brinquei com a Gabi que ela toma suco, refrigerante, água ou qualquer coisa do tipo, acaba atrapalhando o processo digestivo. Porque o seu estômago ele tem a comida para digerir, mais uma porção de líquido junto ali que ele também tem que filtrar. Estufa. Pode causar uma pré-dilatação abdominal, gera aquela protuberância que você fica meio, tô pesado, tô cheio, às vezes tem que até desabotoar a calça, é normal, Acontece tá? muito. Mas isso não vai fazer você engordar, tá? Pelo contrário, pode fazer você até, eu não vou falar emagrecer, tá? Porque você não vai perder gordura. Mas para quem quer ganhar massa muscular, pode ser prejudicial porque o seu corpo não vai absorver todos os nutrientes daquele alimento que você comeu, porque a água vai atrapalhar na digestão. Então, para desmistificar isso, a água ela não engorda. Ela atrapalha a digestão e o processo com que ela vai absorver essa digestão, todos os nutrientes e macros daquele alimento que você acabou de comer. Mas então eu não posso tomar nada, quem toma tá errado. Não, existe uma quantidade significante para isso. Você não vai... pessoas e pessoas. Você não vai tomar 1 litro da água junto com a sua refeição. Agora, você dá aquela bicadinha para ajudar a descer, de um refrigerante zero, de um suco natural ou de uma água, não tem problema nenhum. O que a gente tá falando aqui é encher a barriga, tomar muito líquido, que aí sim você pode até ter um pouco de ânsia e vai te fazer mal. Já que a gente tá falando de bebida durante a comida, pra gente encerrar o assunto, vamos falar um pouquinho do refrigerante zero? Bora lá. O que acontece é o seguinte, o refrigerante zero, ele é prejudicial pro seu físico? Não. A parte estética não vai mudar completamente em nada. Eu não vou falar completamente porque em alguns detalhes ele acaba prejudicando, que é essa relação da absorção dos nutrientes que eu te falei. Mas o que ele muda em si é o refrigerante normal, ele vai ter as mesmas químicas, as mesmas composições, ele vai ter tudo igual, a diferença é que ele não tem calorias, ele não tem açúcar. Então você não vai estar ingerindo, como eu falei, mais calorias para dentro do seu corpo, que são as calorias que vai determinar o quanto você emagrece ou o quanto você engorda.
Já o refrigerante zero, ele vai ter as mesmas químicas, ele vai ter tudo que não é saudável para o nosso organismo, como a gente sabe, principalmente alguns que usam caramelo 4, que ajuda no desenvolvimento das células cancerígenas, mas na parte estética ele não vai estar influenciando nada diretamente porque ele não tem caloria, ele é isento. E alguns hoje em dia nem sódio tem na formulação. Não mesmo. Então você consegue sim estar utilizando algo para quebrar um pouco essa relação psicológica. Não beber muito, demasiadamente. Você não vai tomar 2 litros por refeição, Porque pelo tem amor de química Deus. também, Tem não é química, bacana. entendeu? Mas você não vai virar um Mercê, um Buda da vida que não vai colocar nada pra dentro que vai me prejudicar. Suco Clyde. Suco Clyde é uma outra questão. Ele acaba sendo menos, como eu posso dizer, prejudicial do que o refrigerante zero, porque ele não contém as mesmas químicas e os mesmos compostos que o refrigerante zero tem. Mas alguns deles têm uma porção insignificante de 1 grama de açúcar ou adoçante ou coisas assim do tipo. Entre os dois, acaba sendo mais vantajoso o Clyde, até pela praticidade. Mas é aquilo, não vai te fazer mal nenhum se você souber usar de acordo com uma administração equilibrada. Tudo que é demais estraga. Exato, não é nem tudo. Mais um vídeo finalizado pra você aqui, eu espero que você tenha gostado. Se você não gostou, paciência, vá procurar outro canal. Se você gostou, pode continuar aqui, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Segue a gente no Instagram. E se você já ouviu algum mito que a gente comentou aqui, deixa aí embaixo. Se você também sabe de algum mito que a gente não comentou, pode deixar nas sugestões, que a gente vai voltar aqui, vai contar tudo pra vocês, vai desmistificar mais coisas. Estamos aqui pra ajudar você nesse meio fit, nesse meio do esporte. E vamos que vamos. Eu vou deixar meu Pix aqui na descrição, quem quiser também, pode mandar o que for, beleza? É nóis.